pecados. E aquele Simão olha e fala bem assim: mas como é que pode, Senhor? Ele fala: olha, homem, quando eu entrei na tua casa, tu não me saudaste com ósculo, que era aquele beijo, porque o costume judaico era saudar com um beijo na face. Era como que pra nós pegar na mão e falar: olha, tudo bem. Quando eu chegasse, tu não me saudaste com ósculo. Quando eu chegaste, tu não desses água para lavar os meus pés. E na minha cabeça tu não despejaste o azeite, tu não me ungiste. Mas aquela mulher, desde que quando eu cheguei, ela vem regando os meus pés com as suas lágrimas. Ela vem enxugando os meus pés com seus cabelos. E ela pegou no mais puro óleo e começa a me ungir de água da cabeça até a ponta dos pés. Sabe por que ela foi muito perdoada? Porque ela veio demais e vem quando é pessoa e chora para a graça. Mas aquele quem é perdoado pouco é porque ama pouco. Então ame o Senhor, eu te digo nessa noite, ame. Talvez você se encontre falho na presença do Senhor. Talvez os seus pecados sejam muitos. Mas se lance na presença do Senhor, porque é Ele quem despedaça o jugo. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós estamos de pé, espiritualmente falando, prostrado aos pés de Jesus, chorando a Jesus, o inimigo ele pode até bater na nossa porta, mas ele não consegue abrir. Ele não consegue entrar porque a unção de Deus que está na sua vida tem uma autoridade que não precisa nem você repreender, meu irmão, porque a unção de Deus ela despedaça chuva, despedaça capeta, despedaça o que vier. Aonde está a unção de Deus, a tristeza, a tua alegria, porque a unção de Deus é Deus. E a Bíblia diz que onde tiver Deus é Deus, Deus diz o meu nome. Mas se ele vai na vida, Jesus está aqui nessa noite para te dar vitória. É necessário a gente viver a palavra do Senhor. É necessário a gente amar. É necessário a gente perdoar os nossos irmãos. É necessário nós nos negarmos, porque a Bíblia diz também que há um jugo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, lá em Mateus capítulo de número 11, ele diz bem assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim que eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha, meu irmão, Jesus quando falava isso, ele tinha a sua plena convicção, sabe por quê? Porque ele era filho de José, na sua porção carne. Ele era filho de José e ele cresceu sendo carpinteiro. Então Jesus cresceu aprendendo a fazer jugo. Jesus cresceu aprendendo a fazer cangalha, meu irmão. E o jugo que está sobre a sua vida é o jugo de Deus, porque ele diz: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo a cada dia, pega a minha cruz e me siga, pega a sua cruz e me siga. Nós também temos que carregar o jugo, mas esse é o jugo de Deus. Ele diz: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo que Jesus quer de você é somente obediência, é temência, é fidelidade. O jugo de Jesus foi feito certinho para você, e não sabe por quê? Porque Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele é quem vela pela sua vida. E por isso que é necessário, nós estamos pedindo pelo Senhor, nós estamos acordados, sabe por quê? Porque Jesus ele está voltando, meu irmão. Jesus ele está voltando, e lá em Mateus capítulo
está voltando, meu irmão. E quando é a sua, é necessário se colocar na posição. Fique de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite. A Bíblia contou uma história lá em Cantares, no capítulo 5, versículos a seguir. Diz que o amado chega à residência da amada e ele bate na porta da sua amada, só que a sua amada está dormindo. E a Bíblia diz que ele estava ali, o orvalho já estava consumindo a sua cabeça, e ele falava: abre, amada minha, flor minha. E a Bíblia diz que aquela amada estava dormindo, a noiva estava dormindo, e quando ela acorda, ela corre à porta, e quando ela abre a porta, o amado já não estava mais. Só estava o cheiro, o perfume suave do noivo. E é por isso que nessa noite, se ligue no trono da graça nesse momento. Meu Deus, que coisa linda. Ei, irmãos, eu vejo a unção descendo do céu nessa noite, e no momento que eu vi essa unção, parece que os irmãos eram lamparinas vivas, e eu vi os irmãos sendo cheios da presença do Senhor.
Deus está aqui, queridos. Vamos dar uns avisos. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram. Dizer para o irmão Domingos que tudo que ele tem semeado na obra do Senhor, eu tenho certeza que Deus tem retribuído. O inimigo tentou lá frustrar os seus projetos, tentou entristecer, mas Deus deu livramento até de morte. Deus guardou, Deus livrou. Deus ele vai fazer assim. Amém, irmão Domingos? Deus lhe abençoe e continue abençoando a obra do Senhor. Então fica curioso mesmo, porque a gente faz benefício da obra do Senhor, então fica querendo vir com revanche sobre nossas vidas, mas é Deus que nos garanta a vitória. Amém, querido? Deus abençoe o Senhor, a sua família, os seus filhos, a sua casa, o seu lar, o seu transporte, o seu trabalho. Deus possa continuar prosperando e dando a vitória. Queridos, todos vocês que